Boa noite. É uma bênção estarmos reunidos para adorar ao Senhor. E hoje vamos começar um novo livro da Escritura. Não sei se os irmãos perceberam, mas todo culto, domingo pela manhã e domingo à noite, nós temos lido um capítulo da Bíblia. Já já a gente termina o Novo Testamento. Se você não falta nenhum culto, nem pela manhã, nem pela noite, em breve teremos lido todo o Novo Testamento só nos cultos, fora no seu devocional em casa. E se você também tem participado dos cultos de adoração ao Senhor, deve ter percebido que sempre estamos estudando um livro da Palavra de Deus. Nós estudamos a Epístola aos Gálatas. Nesta epístola, observamos sobre a justificação pela fé. Crentes justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, eles possuem frutos. O fruto do Espírito. Eles não se mordem, eles não se maltratam, eles vivem em amor e harmonia. Nós estudamos também recentemente o livro do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque tratou do problema do mal. Mas também nos ensina, dentro de um problema gravíssimo que Abacuque estava profetizando acerca dos babilônios que viriam levar cativo o reino do sul, o reino de Judá, Abacuque aprendeu a viver pela fé. Viver pela fé para enfrentar os males e as desgraças. Mensagem do livro do profeta Abacuque. O que é que tem de repetido ou de intercessão congruente entre a Epístola aos Gálatas, escrita por Paulo, muitos séculos depois, da escrita do livro do profeta Abacuque? O que é que tem semelhante a esses dois textos da palavra de Deus? A fé, né? Os Gálatas, você tem que ser justificado pela fé. O livro do profeta Abacuque, você tem que viver pela fé. E hoje observaremos a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago nos ensina que fé implica obras. Você não pode ter fé se você não tem obras, se você não tem frutos. Essa sua fé, ela é falsa, ela não vem de Deus, é uma fé humana, humanista, não é a fé gerada pelo Senhor Jesus Cristo na sua vida. Vamos ver em Tiago que fé pressupõe obras mesmo nas tribulações. Mesmo nas tribulações. Por isso, abra sua Bíblia na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1, e leremos do versículo 1 ao versículo 4. Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 4, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A partir destes 4 versículos que introduzem esta carta de Tiago, nós queremos aprender que as provações fazem parte do nosso treinamento. As provações que você enfrenta, que todos nós enfrentamos, ou provações, ou tentações, ou aflições, ou dificuldades, qualquer que sejam, os problemas fazem parte do nosso treinamento. E quem nos treina é o Senhor, nosso Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Ajuda-nos, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, a reagirmos com obras, com ações. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos transformados pelo Teu poder, pela Tua palavra, de modo que tenhamos uma atitude de impactar a sociedade ao nosso redor com o poder da Tua palavra e do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.
As provações fazem parte do treinamento. Vamos ver então 3 formas de encarar as provações na vida cristã nestes 4 primeiros versículos da epístola de Tiago. Primeiro, nós temos que entender que o versículo 1 vai dar uma introdução sobre quem é Tiago e sobre quem são os receptores dessa epístola. Isso é muito importante para você compreender que provações, que dificuldades estão circundando os receptores desta epístola, desta carta. E o que motivou Tiago a escrever esta carta? E quem é este Tiago? Verso 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos no Novo Testamento pelo menos 5 Tiagos. Você tem o Tiago, que é o pai de um dos 12 apóstolos, chamado Judas, não o Iscariotes. Você tem também Tiago, o filho de Alfeu. Você também tem Tiago o menor, porque certamente ele tinha uma baixa estatura. Você tem estes 3 Tiagos já de cara. Nenhum deles é autor desta epístola, porque o Tiago que escreveu essa epístola, ele era um homem de notoriedade no meio da igreja daquele período. Esses 3 Tiagos, nem tanto. Mas temos 2 outros Tiagos. O Tiago, irmão de João, né? Este era irmão do apóstolo, também apóstolo, ali, filhos de Zebedeu, mas não podia ter sido este Tiago, porque ele logo no início da perseguição fora martirizado. Então ele já não poderia ser o autor desta epístola. Só resta um Tiago. Tiago, o irmão de Jesus. Este é o irmão de Jesus Cristo, como Paulo fala, nos conta lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, verso 19. O Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele se tornara o pastor da igreja de Jerusalém, lá de Atos, capítulo 15. E ele se tornou um grande líder da igreja naquele primeiro século. Durante o ministério de Jesus, quando o Senhor estava na terra, os seus irmãos não haviam crido nele, ao que tudo indica, mas logo depois, parece que realmente ele creu, e ele se tornou o pastor daquela igreja, e o pastor que escreve esta epístola para a sua igreja, que foi dispersa por uma perseguição. Olhe lá em Marcos, capítulo 3, verso 21, alguns versículos que falam um pouco deste Tiago, o autor desta epístola, irmão do Senhor Jesus Cristo. Marcos 3, 21. Diz assim: E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então veja que os parentes de Jesus, incluindo seus irmãos, não estavam muito de acordo ali com o que Jesus fazia. Evangelho de João, capítulo 7, verso 5, diz que, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, nem mesmo os irmãos de Jesus estavam crendo na sua pregação e naquilo que ele dizia. Mas, já em Atos, capítulo 1, verso 14, você observa que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, quando Jesus foi assunto aos céus, ainda em Atos capítulo 1, estava em oração lá em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo que fora prometido pelo Senhor Jesus Cristo no versículo 8, e anteriormente em Joel capítulo 2, no meio do grupo de irmãos ali, que formaria a primeira igreja do mundo, estavam os irmãos de Jesus, dos quais um deles era o Tiago, que escreve esta carta. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7, lemos também sobre Tiago, o irmão de Jesus. Paulo diz assim: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Este Tiago é o irmão do Senhor Jesus Cristo. E Gálatas 1,19, como já mencionamos, diz assim: e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Tiago aqui é chamado de apóstolo, não no sentido dos 12, mas no sentido de ser um homem enviado com uma missão. Ele era visto como um pastor ou um tipo de missionário. Este Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, foi o autor desta epístola. E como é que nós podemos ter esta certeza? Pelo relacionamento que ele tinha com os receptores dessa carta.
Os receptores da carta, como nós lemos no capítulo 1, versículo 1, são as 12 tribos que se encontram na dispersão. Que dispersão é essa? Os crentes judeus, depois da perseguição, com a morte de Estevão, fugiram e ficaram ali na igreja de Jerusalém apenas os 12 apóstolos. E os mais de 5.000 convertidos se espalharam por várias áreas do Império Romano. E aí nós temos a dispersão também os judeus que estavam espalhados por outras partes do Império Romano. Mas especificamente aqui os convertidos. Tiago era o pastor deles, lá no momento da perseguição. E então, por causa de vários problemas e situações que nós vamos observar ainda ao longo da nossa jornada nesta epístola, foi que Tiago escreveu essa carta. Então isso é muito importante, porque o padrão usado por Deus entre Tiago, este pastor, e os irmãos da igreja de Jerusalém, que passavam por muitas aflições devido à fuga de Jerusalém, devido às perseguições, porque eram crentes, é um padrão que nós também enfrentamos hoje, nos problemas que temos, nas perseguições por sermos crentes no Senhor Jesus Cristo, por professarmos a nossa fé. Este Tiago, então, ele tinha que ser um homem forte. Em que sentido? Influente na igreja, certamente o pastor daquela igreja. Em Atos, capítulo 15, verso 13, nós ouvimos falar deste Tiago. Olha lá, Atos, capítulo 15, verso 13. E aí você vai abrir bem rápido, porque tem muitas coisas para nós investigarmos essa noite. Então você vai abrindo e tentando aí acompanhar o mais rápido que você puder. Atos 15, 13 diz: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Atos 15 é um capítulo muito conhecido porque é o primeiro concílio da igreja cristã, o chamado Concílio de Jerusalém. Qual é o propósito desse concílio? Era resolver um problema que as igrejas naquela época, do primeiro século depois de Cristo, estavam enfrentando. Que problema era esse? Era uma questão com relação a certos costumes que os judeus crentes prezavam muito e não queriam abrir mão. E que para os crentes gentios que não eram judeus, não eram costumes tão significativos. E realmente não o eram. Mas os crentes judeus ainda eram muito apegados à lei de Moisés. Um desses costumes que vinha da tradição da lei de Moisés era o comer determinado tipo de carne sacrificada a ídolos ou até carne que fosse tocada por um gentio. Acrescenta-se a isso leis que surgiram com os rabinos, derivadas como se fossem reflexões, ampliações da lei de Moisés, e que os judeus naquele primeiro século tinham como semelhante à lei de Moisés. Como já lemos outrora, até na pregação aos Gálatas, no sermão sobre os Gálatas, nós mencionamos que se um gentio tocasse naquela carne, ela já era impura. Em alguns contextos, o judeu não podia nem apertar a mão, nem tocar num gentio, porque senão ele estava impuro. E ele tinha que tomar alguns banhos rituais para se purificar. Então veja como era extremo esse zelo, um zelo extremado, chegando ao ponto de um legalismo. E isso não era de Deus, não era a vontade do Senhor para a igreja naquele período. Tiago, então, se levanta no meio deste conflito. Paulo e Barnabé trouxeram essa questão para a igreja de Jerusalém resolver, porque lá estavam os apóstolos. Naquele contexto, então, Tiago, que não era um dos 12 apóstolos, mas era o pastor da igreja, se levanta e emite um parecer que orienta uma decisão muito coerente. Então veja que este homem é o mesmo que escreve a epístola, conhecida nossa como Epístola de Tiago, que nós estamos estudando. Em Atos ainda, capítulo 12, verso 17. Olha aí Atos 12, 17. Vemos aqui, quando Pedro foi libertado da prisão, ele mandou logo avisar quem? Tiago. Então, Atos 12, 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Interessante que Pedro era um apóstolo, mas quem era o pastor de Pedro?
Era Tiago. Tiago era o pastor de todos os membros da igreja de Jerusalém. Então era um homem importante naquele período, de sabedoria e usado por Deus em muitos aspectos. Vimos lá no estudo aos Gálatas, capítulo 2, verso 12, como Tiago era importante. Gálatas 2:12 diz assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E aqui, dentro daquele contexto, Paulo está censurando, exortando Pedro publicamente, porque Pedro estava tendo esta conduta errada. Então, quando os da circuncisão não estavam lá nas igrejas da Galácia, então Pedro, ele comia com os gentios. Aqui, especificamente, esse caso foi em Antioquia, o caso narrado aqui em Gálatas 2:12. Mas quando chegavam os da circuncisão, então Pedro se afastava. Por quê? Ele temia Tiago. Só que Tiago, ele não era um homem a favor deste legalismo dos judeus da circuncisão. Era muito provável que alguns daqueles irmãos da igreja de Jerusalém se utilizavam do nome de Tiago para colocar ali um certo tipo de legalismo, né? Tentando trazer de volta os judeus cristãos, crentes convertidos, para a prática da lei de Moisés, como na circuncisão, como nas leis dietéticas dos alimentos e outras partes ali da lei de Moisés. Então, entendemos que o Tiago aqui é um pastor, era o pastor de Pedro, era um homem respeitado naquela época, e ele, pela igreja, pelo menos, e ele, o irmão do Senhor Jesus Cristo, e ele escreve essa epístola, porque os crentes judeus estavam passando por muitos problemas de perseguição. Mas o problema não era a perseguição, era como eles estavam reagindo à perseguição, como nós vamos ainda observar. Essa epístola foi provavelmente escrita antes do ano 50, depois de Cristo, né? Vários motivos atestam a essa data, a gente não vai entrar em todos os detalhes aqui. E uma das questões mais significativas são exatamente os receptores dessa carta. As 12 tribos é uma referência ao povo de Israel, a crentes judeus. Crentes judeus convertidos no nome do Senhor Jesus Cristo, que estavam passando por uma série de dificuldades. Dificuldades como quais? Que tipo de dificuldade? Você imagina que Saulo, em Atos capítulo 8, ele chegou perseguindo a igreja. Estevão foi apedrejado no capítulo 7. E Saulo vorazmente começou a perseguir a igreja. Todos os mais de 5.000 convertidos fugiram. E nessa fuga, alguns não conseguiram levar nada. Outros levaram alguma coisa. Talvez alguns tivessem judeus conhecidos em outra cidade, se refugiaram ali, mas outros não tinham ninguém conhecido e ficaram realmente sem comida, sem moradia, às vezes até sem roupa mesmo. E então eles estavam passando por essas dificuldades. Aí um irmão ia procurar o outro. Me ajude, eu estou passando dificuldade. Aí o irmão dizia, eu estou pior do que você. Se vire, vou orar por você. E eles estavam enfrentando estes tipos de problemas. Nesse contexto, Atos capítulo 8, verso 1, descreve bem como foi essa perseguição. Atos 8, 1 diz, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Isso lhe lembra algo sobre o mandato do Senhor Jesus Cristo para a igreja? É muito interessante você ler o livro de Atos nesta ótica. No início do livro, Jesus dá o plano para a igreja ser testemunha dele, no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja de Jerusalém já tinha mais de 5.000 convertidos. Até sacerdotes que eram religiosos profissionais da época haviam se convertido e participavam da igreja. Pedro fizera vários milagres maravilhosos, pregou no templo, pregações assim lindas. Muitos haviam se convertido.
mas a igreja não tinha enviado um missionário ainda. Então foi da vontade do próprio Senhor Jesus Cristo, o fundador da igreja, que a sua igreja fosse perseguida, para que o evangelho fosse expandido. A obra missionária do Senhor Jesus, ela vai se realizar, quer nós façamos, quer não. Ele vai realizar. O evangelho será pregado. Bom é que nós sejamos usados como instrumentos de Deus para a pregação deste evangelho. Maravilhoso é que nós queiramos servir a Deus desta forma. Toda esta igreja não quis, resultado, perseguição. E no meio desta perseguição, muito sofrimento. Sofrimento, pobreza, falta de alimento, falta de roupa, sem ter onde passar, a noite. E todos eles sofreram muito por causa desta situação. Esse é o contexto que nos mostra do que trata esta carta, quem foi o autor desta carta e quem recebeu esta epístola. Por isso que nós devemos perceber que faz parte do nosso treinamento as provações. E tais provações que nós enfrentamos hoje, ou viremos a enfrentar, têm uma função muito específica: o fortalecimento e amadurecimento da nossa fé. Por quê? Porque os seres humanos, nós, pecadores, parece que não sabemos aprender da melhor forma. Precisamos passar pelas dificuldades para crer no poder do Senhor. É como diz aquela história, precisamos ver para crer, E então, às vezes, é pela dificuldade que nós aprendemos a obedecer, ou aprendemos a ler a Bíblia, ou aprendemos a orar, ou aprendemos o valor de uma igreja, ou aprendemos o valor da obra missionária e como nós devemos estar engajados em missões na pregação do Evangelho aos perdidos. E é isso que Tiago trata nesta epístola, especificamente agora no verso 2. Olha aí, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Vamos ver 3 formas de encarar as provações na vida cristã. A primeira delas é que as provações devem ser motivo de alegria. Ah, pastor, não consigo. Porque o justo viverá pela fé. O seu coração, a sua mente humana, pecadora, não quer aceitar que até o mal, por isso que estudamos Abacuque, que até o mal vem como determinação de Deus. Não quer. Então o seu coração só quer o bom. Nós só queremos o bom, a coisa boa, o gostoso, a alegria. Mas sabemos que esta vida não é assim. Por quê? Porque nós escolhemos o pecado. Por escolhermos o pecado, é que o mundo é cheio de problemas e dificuldades, e é por isso que nós sofremos o que sofremos. Porque o nosso pai Adão escolheu o pecado, e nós, se estivéssemos no lugar dele, teríamos escolhido o pecado também. Mas o Senhor, especificamente no caso de nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, o Senhor usa o mal para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos amadurecidos, para crescermos em fé. E toda vez que você passar por problemas, dificuldades, enfermidades, perseguições, limitações na sua vida, quer financeira, quer de outra ordem, lembre-se disso. O Senhor está nos treinando. Faz parte do treinamento de Deus. E nesse sentido, a provação é uma alegria. E nesse sentido, a provação é uma bênção. Queremos então perceber
como estas provações são motivo de alegria. Vimos em Atos 8:1 que esta igreja foi perseguida, que esta igreja fugiu. E nesta fuga foi rápida, obviamente, porque Saulo veio com uma tropa para prender, e ele pegava os cristãos e prendia, e maltratava e açoitava outros, sem piedade, porque parece que Saulo tinha uma característica, ele era muito zeloso em tudo que ele fazia. Então, na cabeça dele, o judaísmo era a religião de Deus. Ele era zeloso naquilo que ele fazia. Então, ele entendia que a chamada seita do Nazareno, do caminho, era contra o judaísmo que era de Deus. Então, vamos exterminar esta seita. Saulo pensava assim. Veja em Atos, capítulo 8, verso 2, onde lemos: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Imagine, Saulo no seu cavalo, com a sua tropa, e ele chegava numa casa de judeus convertidos, e ele arrombava a porta daquela casa, e os soldados puxavam as mulheres pelo cabelo, as mulheres, as filhas, e tiravam dali os cristãos, acorrentavam e levavam presos. Este era Saulo. Era desta forma que ele procedia. Por isso a igreja fugiu. E às vezes não deu tempo de levar muita coisa. E eles estavam passando necessidades e grandes dificuldades. Esta mensagem de Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, ela não é nova. Certamente, Tiago aprendeu de Jesus, o seu irmão, sobre viver pela fé no meio das provações, principalmente da perseguição por causa do nome de Deus e do Senhor Jesus. Olha lá em Mateus capítulo 5, verso 11, como Jesus ensinou. Mateus 5, 11, lemos assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O Senhor Jesus nunca enganou, nem nunca mitigou a real mensagem do Evangelho. Aqueles que crescem no nome dele e seguissem as boas novas de salvação seriam perseguidos. Hoje não é diferente. Talvez a perseguição não seja física no contexto do nosso país, mas existe uma outra perseguição. Uma perseguição onde os grupos se afastam quando nós realmente defendemos os princípios da palavra de Deus, de um casamento entre homem e mulher, né? De um relacionamento em que o namoro busca santidade, se guardar até o dia do casamento. Quando nós pregamos tais verdades bíblicas, verdades de vida, verdades que trazem vida para a humanidade, a própria humanidade é contra nós, porque eles respiram, né, o cheiro da morte, das trevas, do pecado que eles escolheram. Como nós outrora vivíamos, mas a graça de Deus nos alcançou, graças a Deus por isso. Lá em Atos capítulo 5, verso 40, abra sua Bíblia em Atos 5, 40, veja que os apóstolos se alegraram, eles se alegravam muito por serem perseguidos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 5, verso 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, Tiago acompanhou também a igreja sendo perseguida e certamente estava no meio daqueles que sofriam por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo considerava uma graça sofrer por Jesus. Interessante que os apóstolos aqui, em Atos capítulo 5... eles acharam digno, maravilhoso, dignificante sofrer pelo nome de Cristo. Mas poucos dias atrás, eles estavam negando o nome do Senhor, fugiram e abandonaram a Cristo ali para ser preso e crucificado. Talvez nesse momento eles disseram, agora nós podemos tentar redimir um pouco do nosso mau testemunho ali. Da mesma forma, Paulo,
Paulo, que perseguia a igreja, queria sofrer por Cristo para redimir os males que ele causou aos cristãos. É certo que a redenção vem pelo sangue de Cristo, mas redimir no sentido de diminuir o mal que ele fez. Filipenses 1, 29. Olha o que o apóstolo diz. Filipenses 1, 29. Foi lido hoje, né? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Temos a graça, a bênção, o privilégio de padecer pelo Senhor Jesus. Queremos muitas vezes só na nossa ótica, né? Queremos o lucro, queremos a vantagem. E muitas vezes não sabemos sofrer o mal, a injustiça, a perseguição por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro fala que o sofrimento, este sofrimento pelo que é bom, é da vontade de Deus. Sofrer por Cristo é da vontade do Senhor. Lá na sua epístola, 1 Pedro, capítulo 3, verso 14. Olhe na sua Bíblia, 1 Pedro 3, verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. A epístola de Pedro, essa primeira epístola, também foi escrita num contexto em que os crentes eram perseguidos e estavam sofrendo sob o poder do Império Romano. Olha o verso 17, 1 Pedro 3,17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra praticando o que é bom. E o que é bom é seguir o Senhor Jesus, é confessar a fé no Senhor Jesus Cristo. Tiago, nesta epístola, está exortando as suas ovelhas, que estão espalhadas pelo Império Romano, pela Ásia Menor, por várias regiões ali do mundo grego e romano, que no meio da provação e da perseguição que foi infligida a eles pelo Império Romano, eles devem ver nestas provações alegria, porque faz parte do treinamento de Deus. E o argumento de Tiago, este pastor bem conceituado aqui no primeiro século, líder da igreja, era mostrar a esses irmãos que se a sua fé não tiver obras, ela não é a fé em Jesus. Era isso que ele queria ensinar. Todo crente tem que produzir frutos de salvação. E é no meio da provação que nós aprendemos a produzir frutos. Frutos de amor, de paz, frutos de justiça, frutos de sacrifício uns pelos outros. E são estes frutos que vão testemunhar à humanidade ao nosso redor sobre o poder de Deus, que o poder de Deus age através de nossas vidas, não porque somos bons, não porque temos mérito, não porque somos batistas, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, a graça de Deus nos alcançou e nos transformou de tal maneira que não houve somente um convencimento, houve uma mudança de natureza. A nossa natureza foi transformada sobrenaturalmente pelo poder de Deus. Um dia você pensava como os filhos das trevas e gostava do pecado. No outro dia, você já não tolera mais esse negócio de pecado. Você já não quer mais aquela vida. Você já não se encontra naquele meio. Porque você, pela palavra e pelo Espírito agindo em você, entendeu que você não pode mais viver em pecado. Pecamos, mas não podemos viver no meio dos pecados. E aquele que se diz crente e vive no meio dos pecados, durante toda a exposição desta epístola, deve pensar se realmente creu no Senhor Jesus Cristo. E se você chegar a concluir que não creu, ajoelhe-se lá na sua casa, confesse os seus pecados e peça em oração para Jesus lhe salvar imediatamente. Percebemos então que Pedro
aprender a sofrer pelo nome de Jesus. Estava escrevendo isso. Paulo também fala aos filipenses que tudo na vida dele se tornou em segundo plano. Tudo se tornou refúgio, lixo, por causa do nome de Jesus. Olhe Filipenses capítulo 3, verso 4. Filipenses 3, verso 4. E Paulo diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, entenda carne as suas obras. Traduza carne como status. Paulo dizendo aqui, né? Eu podia confiar no meu status. Né? Você pode, talvez, eu confio no meu status. E Paulo diz, bem que eu podia, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Para nós, talvez isso não tenha nenhum sentido, mas estes elementos é o que fazia um judeu ser top de linha na sociedade religiosa de Israel naquele período. Circuncidado ao 8º dia, ele não era qualquer judeu misturado, ele era um judeu da tribo de Benjamim. Lembra que o reino do norte, as 10 tribos, foram invadidas, né, pelos assírios, e os assírios misturaram, né, as tribos do norte. Alguns escaparam e foram para o sul, mas as tribos do sul foram preservadas mais do que as tribos do norte, preservadas na sua linhagem e na pureza racial. Quem eram as tribos do sul? Judá e Benjamim. É por isso que Paulo está dizendo, sou da tribo de Benjamim, sou um judeu dos mais puros, hebreu de hebreus. E quanto à observância da lei, sou fariseu. Eu sei a lei de cor salteada aqui e posso dar aula para todo mundo. Ninguém sabe mais da lei do que eu. Paulo poderia dizer isso aqui naquela época. E quanto ao zelo, foi um daqueles que começou a perseguir a igreja no meio do judaísmo. Bem, era um homem irrepreensível. Veja bem, esse era o status do apóstolo Paulo. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Esse status não vale mais nada. Joguei fora esse status porque Cristo é o que me interessa. Para estes que estão vivendo na perseguição, aqui no contexto da epístola de Tiago, Cristo é que tem que interessar. Cuidar uns dos outros é o que tem que interessar, porque foi o que Cristo ensinou, e não o status ou os problemas que eles estavam enfrentando. Verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se tudo é refúgio, segunda categoria, e lixo, e se nós deixamos tudo de lado por causa de Cristo, quando vier a provação, nós saberemos muito bem resistir, porque Cristo é o primeiro nas nossas vidas, Ele é o nosso alicerce. Aí vamos ver na provação, na tribulação, na dificuldade, no problema, na necessidade, vamos ver Deus. Não para nos maltratar, é claro. Vamos ver Deus nos treinando, nos lapidando, nos preparando. Essa é a mensagem completamente oposta à da teologia da prosperidade. É no meio da dificuldade que o Senhor nos forja e nos prepara para servi-lo e adorá-lo. Dói. É difícil? É. De quem é a culpa? Do nosso pecado, da nossa sociedade de pecado. Mas quem é o nosso conforto e livramento e sustentador e que nos capacita para passar por meio da provação? É o Senhor. É o que Tiago está querendo ensinar aqui para aqueles irmãos. As provações são inevitáveis. Os problemas virão, especialmente para o crente que quer viver piedosamente. Segundo Timóteo 3, verso 12,
Paulo, ensinando um jovem pastor, disse: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Estes irmãos aqui, crentes judeus, foram perseguidos, estavam sendo perseguidos e passavam por muitos problemas aqui. E Tiago está ensinando: tenham fé. O justo vive pela fé, no meio da dificuldade. É ali que você vai ter que mostrar suas obras, especificamente amando o seu irmão, cuidando dele, que não tem roupa, que não tem comida, que não tem ninguém para amparar. Mas, pastor Tiago, eu já tenho tão pouco. Pois é, mas é sua missão, ajudar o seu irmão que está passando por todos estes problemas. Esse é um assunto tratado nesta epístola e os outros têm a ver com todo este contexto. E então Pedro diz, 1 Pedro capítulo 4, verso 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Aqui Pedro está falando do mesmo assunto de Tiago, perseguição por causa do nome de Cristo, perseguição pelo Império Romano. E é importante destacar o seguinte: naquela época, se você fosse um judeu, você não era perseguido. Se você seguisse as religiões gregas, você não era perseguido. Ou as religiões romanas, você não tinha problema nenhum. Mas se fosse cristão, você era perseguido. Veja bem, eu sou judeu. Se eu me converter a Cristo, eu começo a ser perseguido e maltratado pelo Império Romano. Mas se eu me mantiver no judaísmo, estou bem, não tem problema nenhum, porque eles aceitam a religião dos judeus. Mas os cristãos não podem. Percebem como as coisas eram terríveis e como a perseguição realmente vinha para abalar a igreja. No entanto, o Senhor foi quem quis. Foi o Senhor que mandou a perseguição, para que a igreja se fortalecesse no meio da dificuldade. E muitas vezes somente aprendemos assim. Aprendemos no meio das perseguições e dos problemas. Mas lembre-se, no meio das provações, temos que ter alegria, vê-las como motivo de alegria. É o treinamento de Deus para nós. Mas também observaremos, ainda hoje, nos poucos minutos que nos resta, veja que nós estamos observando que as provações fazem parte deste treinamento. 3 formas de encarar as provações na vida cristã. E a primeira destas formas, que Tiago aqui de uma maneira maravilhosa, à luz de todo o contexto do Novo Testamento que nós procuramos mostrar, ele vai nos mostrando que as provações devem ser vistas como motivo de alegria. Mas também as provações geram perseverança. Além de serem vistas como motivo de alegria, ou passar por várias provações, essas provações geram perseverança. Algo que falta muito na vida dos crentes modernos é perseverança. No começo do ano foi distribuído um calendário de leitura bíblica anual. Na verdade, perseverança. Ali você lê 3, 4 capítulos por dia. Estamos perseverando neste simples exercício. Se você não ler todo o calendário, isso não quer dizer que você não é crente, não é isso que eu estou querendo dizer, né? E também, se você não lê, não quer dizer que, se você lê o calendário, não quer dizer que você lê a Bíblia pelo calendário, não quer dizer que você é o crente mais espiritual do mundo. Também não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas este calendário de leitura bíblica é apenas um exercício para nos ajudar a ler a Bíblia com consistência, coerência, continuidade e perseverança. A Bíblia é um livro grande. A Bíblia você não começa hoje e termina amanhã. Você tem que perseverar. Muitos assuntos da Escritura são debatidos na igreja, nos grupos de estudo. Ou você pode ter um irmão que lhe discipule, estude com você, um irmão mais experimentado no estudo da palavra, para que você aprenda mais da Escritura. Mas é necessário perseverança. Para orar é preciso perseverança. Em tudo na vida cristã. O crente, ele não faz as coisas pelo imediatismo. Deu na cabeça, ele faz. Não.
O servo de Deus, ele ora, ele espera, ele lê na Bíblia, ele compartilha com aqueles irmãos que ele é mais chegado, ele pede conselho antes de tomar uma decisão importante na sua vida. Não somos imediatistas e para isso é necessário ter um outro entendimento das coisas. Vem a aprovação, nos desesperamos, perdemos a cabeça, muitas vezes falta-nos perseverar no Senhor. E se perseverarmos em Deus, certamente quando vier a situação, vamos sofrer, é natural, mas estaremos mais alicerçados para enfrentar tais dificuldades. E enxergaremos estas perseguições e dificuldades e problemas pela ótica de Deus, como alegrias. Mas temos que perseverar. Tiago 1, verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma coisa é você ser provado na fé e cair. Vamos aprender com aquele irmão, não estou citando nenhum caso específico aqui. Ele adulterou, passou por esse problema. Ele é a melhor pessoa para ensinar sobre estas questões. Não. A melhor pessoa para ensinar sobre questão de pecado é quem foi tentado e venceu. É o que Tiago está dizendo. Uma vez confirmada, a aprovação serve para confirmar a nossa fé. Se eu fui tentado e caí, que aprendizado eu posso passar para as pessoas? Um aprendizado de queda, de fracasso. O que eu posso ensinar é que eu me arrependi e estou caminhando com o Senhor. Amém. Isso eu posso ensinar. Arrependimento, humilhação diante do Senhor e continuar na vida cristã. Mas a ideia aqui é que eu fui provado no meio da dificuldade e venci pelo poder de Deus. A fé foi confirmada. Quando isso acontece, há a perseverança. E aí o crente, ele se anima e percebe, olha, eu tenho o poder de Deus para vencer os meus pecados. E agora eu posso perseverar no Senhor. Eu posso continuar mais firme. E aí o céu é o limite para tudo que nós podemos fazer em fé no Senhor Jesus Cristo. Sermos crentes mais fiéis, íntegros, no meio de uma comunidade evangélica completamente corrompida, que falam da Bíblia ali, mas vivem de um modo terrível, terrível. Falam do Evangelho, mas não condizem com a mensagem do Evangelho. Como pode? Não pode. O crente no Senhor Jesus, ele persevera, ele produz frutos, ele vive pela fé. O que Tiago falou no versículo 3, também Paulo ensinou lá em Romanos, capítulo 5, verso 3. Olha, Romanos 5, versículo 3. E não somente isto. Romanos 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Tiago está ensinando a mesma coisa de Paulo. De onde eles aprenderam isso? Certamente do Senhor Jesus Cristo, que ensinou os apóstolos. Por que a gente então lê tanta Bíblia na hora do culto e compara uma coisa com a outra? Para você ver a coesão do ensino bíblico. Eles todos estão ensinando a mesma verdade, e é essa verdade que nós devemos aprender e não questionar, mas abraçar, porque a Bíblia é de Deus. Quando eu sou provado, como esses irmãos estavam sendo aqui, como você é provado, e sua fé é confirmada, porque você lutou, venceu a provação e está firme no Senhor, você se torna perseverante. É o Senhor Jesus que sustenta a sua igreja. E Ele sustenta a igreja através de crentes que perseveram. Pecadores, imperfeitos, vacilantes muitas vezes, mas que estão perseverando. E a igreja vai testemunhando de Cristo até a volta do Senhor Jesus. Paulo ensina que a perseverança, ela se expressa na oração.
vigiar e orar. Efésios 6,17. Olha aí na sua Bíblia, Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, crentes, eles oram, os crentes que oram, são aqueles que foram provados na fé e venceram, fé confirmada, eles se tornam perseverantes. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, qual a mensagem que ele passou para os apóstolos que estavam dormindo? Talvez abriu o olho assim, um apóstolo acordando assim, preguiçoso. Aí Jesus disse o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pastor, minha vida é atribulada. Você vigia e ora. Paulo está ensinando a mesma verdade que Jesus ensinou. É isso que nós devemos aprender, sermos perseverantes em tudo e, neste caso específico, nas orações. Paulo também escreve a Timóteo, seu discípulo muito próximo ali, um jovem pastor, e ensina sobre a perseverança. Olha 2 Timóteo 3, verso 10. 2 Timóteo 3, versículo 10, Paulo ensinando a Timóteo sobre perseverar. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Paulo está dizendo a Timóteo, persevere. Timóteo estava sendo perseguido. Essa aqui é a última epístola de Paulo. Paulo estava já para ser levado à morte por Nero, no ano 64, aproximadamente depois de Cristo. E ele escreve a Timóteo, porque Timóteo estava com medo, estava começando a querer se envergonhar do Evangelho. Veja quantas vezes essa palavra, ou verbo, ou substantivo, vergonha, envergonhar, aparece nessa epístola. Ele estava temeroso devido às perseguições. E Paulo diz, persevere. Veja quantas perseguições eu sofri. De todas o Senhor me livrou. Persevere. Quantas perseguições você tem sofrido? Problemas, aflições e dificuldades. E talvez você só pense em se livrar delas. Nós temos que, no meio da perseguição, pensar em testemunhar de Cristo. E Ele vai nos livrar de toda e qualquer perseguição. Não podemos ser humanistas e querer só o nosso próprio bem. Essa é a mensagem moderna para a igreja. É buscar o bem, é o hedonismo, essa felicidade acima de tudo. Fomos chamados pelo Senhor Jesus, não para ter somente o nosso bem. Fomos chamados pelo Senhor Jesus das trevas do pecado, do inferno, que nós estávamos com os pés no inferno, e o Senhor nos tirou de lá para usar a nossa vida para a glória de Deus, como servos, soldados, não para cuidar dos nossos próprios interesses. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer as coisas que envolvem a sobrevivência neste planeta, mas nós somos de outra pátria. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo deve estar entendendo isso muito bem. Você que não é, talvez esteja revoltado com esta mensagem, né? Aí depois o Senhor trata com você, se você não está gostando. Não foi para você, né? É para o Senhor. E nós que vivemos pela fé, devemos ver pautado nestes princípios, como Paulo está ensinando aqui a Timóteo. Ainda, o autor de Hebreus, alguns dizem que talvez Tiago tenha escrito a epístola aos Hebreus, porque é um assunto muito parecido. Só que a epístola aos Hebreus também fala desta igreja de Jerusalém, mas uma igreja que estava fraca na fé.
ao ponto de quase deixar a fé em Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 32. Olha Hebreus 10, 32. Esse texto vai nos mostrar também, Hebreus 10, 32, como nós devemos perseverar no meio da provação. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Então aqui o autor de Hebreus está dizendo para aqueles crentes, judeus também, da igreja de Jerusalém também, os mesmos receptores da epístola de Tiago, o autor está dizendo, lembra do dia que vocês foram iluminados. O que é ser iluminado? O dia que vocês creram no Senhor Jesus Cristo e sustentastes grande luta e sofrimento. Está fazendo alusão a Atos 8:1, quando eles foram perseguidos por Saulo, logo depois da morte de Estevão, do diácono Estevão. Verso 33. Ora, expostos como em espetáculo, por causa da perseguição, espetáculo, fugindo de qualquer forma, desesperados porque estava vindo Saulo para prendê-los. Espetáculo tanto de opróbrio quer dizer vergonha, quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Levaram os bens deles, prenderam muitos outros no meio dessa perseguição. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. E o autor está dizendo, olha, vocês foram roubados, espoliados, alguns presos, mas o patrimônio de vocês é superior, falando da pátria celestial. De todos esses que estavam sendo perseguidos, o que eles iam receber nos céus. Verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O autor da epístola está dizendo aqui para esses irmãos, não desanimem da fé, eles estavam bem fraquinhos na fé, porque se esses irmãos voltassem para o judaísmo, acabou a perseguição. Era só ele dizer, não sou cristão, acabou a perseguição. Mas eles não diziam, porque eles eram crentes no Senhor, mas eles estavam querendo dizer. E aí o autor diz, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Verso 36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, certamente falando aqui de Jesus, e não tardará. Verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. No meio da perseguição, nós temos que perseverar, jamais retroceder, jamais deixar a Escritura, deixar a palavra de Deus. E essa perseguição de hoje é diferente dessa perseguição da Epístola aos Hebreus, da Epístola de Tiago. Naquela época era pela espada. Hoje é uma perseguição sutil. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Para que nós nos secularizemos, para que nós esqueçamos a nossa missão, o nosso chamado, a nossa fé, para que nós vivamos como as pessoas comuns da sociedade vivem, sem pregar o Evangelho, de qualquer forma, buscando somente o nosso próprio lazer, a nossa própria alegria e esquecendo o que é que Deus quer de nós. Isso não quer dizer que vamos viver tristes e deprimidos, não é isso. Mas quer dizer que nós temos que saber perseverar naquilo que é o foco, o objetivo da nossa vida, a nossa adoração e serviço ao Senhor Jesus Cristo. Quando passarmos por provações, nós temos que entender que vamos aprender com elas a perseverança. Não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que vivem pela fé, como vimos lá no profeta Abacuque. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude a viver desta forma. Próximo domingo, observaremos o versículo 4 e como todo o Novo Testamento concorda com esta mensagem de Tiago e nos desafia a ter uma fé que
produz obras e que no meio das provações nós estamos sendo treinados pelo Senhor Jesus para aperfeiçoar a nossa fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Pai amado, pela tua palavra que de modo tão simples, tão claro, nos desafia ao estilo de vida que devemos ter, um estilo de vida certamente contrário a tudo que o mundo, a sociedade, o secularismo nos apresentam. Precisamos do Senhor cada vez mais, Pai amado, para viver nesta fé, neste estilo de vida que replica a do Senhor Jesus Cristo, a dos santos apóstolos e a dos pastores do Novo Testamento, como foi Tiago. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não sermos crentes somente da boca para fora, somente de aparência. Ajuda-nos a ter obras, não para a salvação, porque cremos na justificação pela fé somente, mas a ter obras que glorificam o nome do Senhor. É o que pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.